Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá, essa é a nossa devocional de número 15. Estamos iniciando hoje o capítulo 3 de Romanos. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Vamos lá, leitura. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu sou ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venha bens. A condenação destes é justa. Desculpe aí o erro, gente, na leitura. Às vezes na Bíblia nós temos algumas passagens difíceis de entender, né? E uma vez o John Piper, que é um pregador batista americano, ele disse que Deus, né, dá essas passagens difíceis para que a gente se esforce, né, em extrair da palavra de Deus o melhor, né? Deus quer o melhor de nós, então é necessário o esforço da nossa parte. Então, é necessário isso, né, que haja esse esforço. E nós vemos na Reforma Protestante que para que a gente entenda um texto, a gente precisa saber ler. E para que a gente saiba ler, a gente tem que ir para a escola, né? E a Reforma Protestante lutou sobre isso, né? Sobre as pessoas terem acesso à palavra de Deus. Né, pegou os escritos, né, da Bíblia e colocou, né, publicou esses escritos na língua, no idioma do povo, para que o povo soubesse o que diz a palavra de Deus. Impulsionou consideravelmente a escola pública, né, para que naquele tempo eram todos analfabetos, né, dos pobres. E aí a primeira escola pública foi aberta em Genebra por João Calvino. Então, se a gente percebe a importância de se estudar, de se conhecer, de saber, né, para ter conhecimento da palavra de Deus. Então, tem passagens que são difíceis porque requer de nós um esforço. E outro ponto é que Deus levanta pessoas, né, separa pessoas para o estudo minucioso. Nós não temos a oportunidade de ficar estudando, consultando diversos livros da palavra de Deus, porque nós precisamos trabalhar, cuidar da casa, da família, mas Deus separa pessoas, né,
para fazer esse trabalho e trazer bons livros, mais os comentários da nossa Bíblia, né? Que nos auxilia tanto nos estudos bíblicos, né? Então, Deus às vezes usa passagens difíceis para mostrar que não é só abrir a Bíblia e ler, a gente precisa às vezes de um empenho maior. E eu tô dizendo isso porque essa passagem é um pouco mais complicada, né, do que... Percebem como Paulo escreveu? Lembra daquele opositor imaginário lá, aquele judeu questionador? Então aqui ele está escrevendo dessa maneira, né? Respondendo, levantando questionamentos desse opositor imaginário. Então, aí nós vemos aqui no verso 1 que se um judeu pode virar gentil e um gentil judeu, né? Sobre aquela questão da circuncisão que nós falamos no estudo anterior, qual é a vantagem de ser judeu, né? Para que serve a circuncisão, né? Qual a vantagem de ser judeu diante disso? Então já começa com esse possível questionamento, baseado no que ele falou anteriormente no final do capítulo 2 ali, nos versos que nós lemos do 25 ao 29 no último estudo. Então, no verso 1 do 3, está levantando qual é a vantagem e qual o propósito da circuncisão, né? Então, no verso 2, Paulo vem respondendo, né? Muitas vantagens, né? Muitas vantagens de ser judeu. E lá no capítulo 9 de Romanos, ele vai dar uma lista mais completa, mais detalhada, de toda a vantagem de ser judeu. Eu não vou ler agora, mas depois você pode consultar. E quando chegar no estudo do capítulo 9, nós vamos ver na íntegra. Só para o tempo da gente não aumentar muito. Mas aqui no verso 2 do capítulo 3, ele principalmente fala que aos judeus foram confiados, né, os oráculos de Deus, ou seja, o Antigo Testamento, os escritos. O oráculo é por onde Deus faz conhecer a sua vontade, né? Então, oráculo ali no tempo de Paulo quer dizer isso, né? Quem transmite a vontade de Deus, e nesse caso, os escritos do Senhor. Em que sentido isso seria uma vantagem, né? Ok, mas no final não adianta de nada, porque Deus deu o oráculo para nós, mas no final o gentil que não recebeu o oráculo também pode ser salvo. Deus revelou a todos, né? Primeiro na consciência, depois na natureza, mas o terceiro foi a revelação escrita, que foi feito a judeus, a quem Deus a revelou, né? A escrita na íntegra, então o judeu sabia como agradar a Deus. Então, se Deus deu seus oráculos para os judeus e eles não creram, Deus abandonou o seu povo. Isso não seria uma desvantagem para os judeus, em vez de uma vantagem de ter os oráculos? Porque ali os judeus, né, a maioria não creu, né? Porque Paulo, agora nós já estamos entrando aqui no verso 3, né? Que fala assim, e daí? Se alguns não creram na incredulidade, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus, né? Então, o que o judeu está querendo dizer, né? Deus deu oráculo, mas aí o judeu não creu. Aí Paulo está dizendo, e daí que ele não creu? A incredulidade do judeu vai fazer com que vai desfazer a fidelidade de Deus, né? Essa é a pergunta de volta de Paulo, né? E aí, no 4 que ele faz, ele responde, de modo nenhum. Então, você entende que é um jogo de perguntas e respostas? Paulo imaginando aqueles questionamentos? O raciocínio do judeu era este. Os oráculos foi dado para os judeus. Concorda? Concordo. Mas se Deus é quem nos capacita a crer em Jesus, né, como Messias, se ele não o faz, então não há vantagens em ser judeu. Por isso o questionamento que foi levantado aqui. A promessa de Deus não era para todos? Aí o que acontece? Aí o entendimento errado, né? A promessa de Deus não era para todo Israel.
a promessa de Deus era para o remanescente fiel, né? Essa era a promessa de Deus. E Paulo vai falar disso também lá no capítulo 9, que nós vamos estudar à frente. Mas é isso. Porque senão, qual era a necessidade de obedecer à lei? E por que a circuncisão, por exemplo, seria inválida se não houvesse obediência, né, à lei? Então Paulo está querendo dizer isso. Que primeiro, o homem ele é responsável pela sua incredulidade. Porque Deus se revelou, né? De maneira geral e de maneira especial ali para o judeu, né, com a sua lei. Então, o fato do judeu não crer, né, Paulo está dizendo o seguinte: o fato de vocês não crerem não significa que Deus é infiel. Só significa que o que eu tenho falado desde o capítulo 1, né, aqui que nós estudamos em Romanos, é que todo homem é mentiroso e só Deus é verdadeiro. Então, assim, Paulo está falando da corrupção do coração do homem, seja gentil, seja judeu. A gente está estudando isso desde o capítulo 1. Então, a incredulidade do judeu diante da revelação, né, de Deus só prova o ponto em que Paulo tem dito, né, que o coração do homem é perverso, né, e por isso ele rejeitou os oráculos, rejeitou o Messias, não reconheceu o Messias quando ele veio e o matou, né? Então, isso só prova, né, como é o coração do homem. Paulo cita aqui, o Salmo 51, e esse salmo é a oração de Davi pedindo perdão, né, porque ele havia pecado com Betseba, né? Betseba era casado com o general, e aí ele se deitou com ela, ele engravidou para encobrir, ele trouxe o general de volta da guerra para ele ter relações com a sua esposa, e aí, né, achar que o filho era dele. Ele se negou a deitar com a esposa, porque, né, os companheiros estavam morrendo na guerra, e aí Davi mandou ele pro fronte da guerra para que ele morresse, e aí ficou com a mulher dele. E aí, né, com esse pecado veio Davi faz a oração se arrependendo, veio toda uma consequência. A consequência desse pecado foi a morte da criança e a família de Davi se esfacelou. Então não é porque Deus te perdoa que você está livre das consequências, né? Enfim, e esse é o salmo de arrependimento, né, do pecado de Davi, uma confissão pública desse pecado, né? E aí, quando Paulo cita que, né, nós falamos sobre ser mentiroso de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro, né? E mentiroso todo homem, segundo está escrito. Aí, veja bem, de maneira nenhuma. Isso só mostra como o homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Como está escrito? Aí ele faz referência ao Salmo 51. Para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados. Significa o quê? Irmãos, isso aqui Davi está dizendo que é justificado as palavras de Deus. Ele vence, né? Quando nos julga, ele vence porque Deus tem todo um motivo, toda a razão de nos julgar. Né? Deus é verdadeiro, é justo diante de Deus, né? Então, assim, o que nos justifica diante dele não é nossas obras, né? Mas é a sua própria misericórdia, né? Lançada a sua graça sobre nós, é que nos justifica. Mas quando ele nos pune, né? Só está sendo justo. Então, por isso Paulo está citando essa oração de Davi, que ele pecou e o juízo de Deus é justíssimo sobre ele, né? Nesse salmo que ele está falando, o meu pecado mostra que será justo quando me castigares, né? Então, esse é o significado. No 5, tá dizendo assim: mas se a nossa justiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Irmãos, essa parte, né, é um segundo argumento, né,
desse judeu questionador, vamos dizer assim. Que aí, é o homem sempre questionando. Tá, mas então quer dizer o seguinte, se o meu pecado faz com que Deus, né, seja evidenciada a justiça, a santidade de Deus, então o fato de Deus não seria injusto me punindo se eu só estou fazendo com que ele seja mais glorificado, mais evidenciado a sua justiça, a sua santidade? Então, é esse tipo de questionamento que está sendo feito aqui. Então, Paulo, quando aqui na minha Bíblia está entre parênteses, falo como homem, né? Porque Paulo está envergonhado com essa pergunta. Mas assim, ó, eu sei que vocês vão dizer o seguinte, e aí faz a pergunta, mas apesar dela ser, assim, envergonhante, se existisse essa palavra, mas assim, por isso ele falo como homem, né? Porque, mas enfim, ele tá considerando a possibilidade de perguntarem isso. E aí, a resposta, no verso 6, é claro que não. Se Deus é injusto condenando o pecador por seu pecado, não haverá julgamento nem fim do mundo. O que o Paulo quer dizer? Paulo pega um argumento, uma crença do judeu e lança isso contra ele, né? Por exemplo, aí ele falou isso. Ué, por que Deus vai me ajudar? Isso não seria injusto? Porque o meu pecado só evidencia, né, a justiça de Deus. Então Deus não deveria nem me julgar, né? Nem me punir por isso, não. Tô trabalhando para ele, vamos dizer assim, né? Mas a verdade é que no verso 6, Paulo fala, claro que não. Então, primeiro a resposta é não. E aí ele vem com uma pergunta como argumento para reforçar esse claro que não aqui, que é: se Deus é injusto condenando o pecador, e todo mundo é pecador, né? Nós já vimos isso, por seu pecado, não haverá julgamento. Então, porque o judeu acreditava no julgamento final, que haveria um dia do juízo, um dia final, em que as coisas, né, iam ser todas apresentadas diante de Deus. Vocês acreditam no juízo? Ah, judeu, acredito sim. Então, se Deus não for culpar o pecador porque seria injusto, então não vai haver juízo. Então, Paulo usa, né, esse argumento aqui no verso 6 contra seu oponente, vira, né, esse argumento contra o oponente. E aí, vem o verso 7. Se o pecado traz glória a Deus, e se o que eu prego é mentira, isso só deveria glorificar a Deus. Então, por que vocês me condenam? Porque no verso 7, Paulo usa novamente isso. Olha só o que diz. E se por causa da minha mentira, Paulo falando do evangelho que ele prega, né? Se por causa da minha mentira, porque tem gente aí dizendo que o que eu prego é mentira, fique em relevo a verdade de Deus, né? Porque, segundo o raciocínio de vocês, se eu peco, eu só trago evidência, só elevo, né, a verdade de Deus para a sua glória, ou seja, uma maneira de eu estar glorificando a Deus, segundo o seu raciocínio, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que vocês me consideram pecador? E por que você, já que o raciocínio é esse, já que eu falo uma mentira, então eu estou trabalhando a favor de Deus, né? Porque quem faz o mal não revela. Aí no 8, e porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fizemos, pratiquemos males para que venham bem, a condenação deste é justa. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está falando o seguinte, gente. Paulo está dizendo, se o que vocês estão dizendo, né, que o pecado eleva a Deus, então vamos fazer o que é mal. Vamos todo mundo fazer o que é errado, para que venha o que é bom. Era isso que os judeus achavam da pregação de Paulo, né, que Paulo pregava. Porque eles não entendiam a graça, né? Como a salvação era pela graça e não por obras, os judeus pensavam assim: olha o que esse homem prega, que a salvação é de graça, e que assim, não é pelo que a pessoa faz, e aí então, isso é perigoso, ele tá deixando as pessoas livres para fazerem e viverem como querem, né, da maneira que quiserem. Então,
isso daí é uma pregação muito perniciosa, perigosa. E aí, irmãos, foi o embate que teve entre Lutero e a Igreja Católica, né, na Idade Média, porque Lutero falou, não, o justo viverá pela fé. Não, a salvação é pela fé, por meio da graça. Não é pelo que a pessoa faz, não é por quanto ela paga, não é pelos sacrifícios que ela faz. É de graça. A igreja, não, absurdo isso e tal. E condenou ele, né, como herege e tal. Então, até hoje, a Igreja Católica pensa assim, né, que a salvação é pelas boas obras também, né? E a verdade é que nós, evangélicos, às vezes contribuímos para esse tipo de pensamento hoje, né? Por quê? Porque a gente fala, não, a gente salva pela fé, por meio da graça em Jesus Cristo, Cristo pagou o preço do meu pecado e tal, e vive uma vida de pecado, vive uma vida, assim, como se não tivesse problema nenhum pecar. Então as pessoas falam, e que evangelho é esse? Que a pessoa, beleza, Cristo morreu e pode viver do jeito que quer, né? E às vezes a gente contribui para isso, né? Que a pessoa se diz crente, mas a pessoa não demonstra fruto nenhum de salvação em sua vida, né? Mais à frente, né? Paulo vai explicar a relação entre o pecado, né? Nossa relação com o pecado, né? A nossa união com Cristo, e isso vai ficar mais claro como funciona, né? Para quem fala, façamos o mal para que venha o bem, o que Paulo finaliza aqui? Essa frase de Paulo, a condenação destes é justa, e Paulo diz assim, ó, não vou nem responder o que vocês estão dizendo, tá? Nem responder. Como assim vão fazer o mal para que venha o bem? De onde tiraram isso? Aí, irmãos, é porque a refutação, a resistência à palavra de Deus, ela é tão constante, né? É uma tendência do coração de rejeitar, né, os oráculos de Deus, né? Aqui a palavra do Senhor. E aí, a salvação pela graça, aí vem um monte de questionamentos, né? E aí, a cada um mais complicado que o outro, né? Então, irmãos, a gente precisa entender que há pessoas que vão resistir. Deixa Deus revelar no último dia, sabe? Sinceramente, existem discussões e resistência que mostram que não adianta, aquela pessoa vai ter que esperar para ver Deus voltar e julgar todas as nações para acreditar, né? Onde já será tarde demais. Enfim, então é isso. E os judeus tinham privilégios? Sim, ele tinha privilégios e ao mesmo tempo não tinha. Por quê? Porque a incredulidade deles, né, mostram que todos é pecadores e não adianta você ter recebido uma dádiva de Deus e não obedecer. Não adianta, né? E isso só revela que somos maus. Olha que coisa maravilhosa que o judeu recebeu. E não reconheceu Cristo como Messias. Foram pouquíssimos judeus que reconheceu Jesus como Messias, né? Então, uma vez o Paul Washer falou numa pregação, numa frase de efeito, que a pior notícia que ele podia dar naquela noite para os seus ouvintes é: Deus é bom. E é muito interessante essa frase, porque você fica, gente, como isso pode ser uma notícia ruim para mim, né? Na verdade, porque vendo tudo que nós temos lido aqui nos primeiros capítulos de Romanos, né, a gente pode ver aqui que eu sou mal. Os 3 primeiros capítulos de Romanos, até aqui onde a gente estudou, a gente só vê que a gente é mal, sabe? Que a gente é pecador, que a gente é perverso, que a gente é inclinado para fazer o mal. Então, o que isso quer dizer? Eu sou uma pessoa má, vivendo em um universo controlado por um Deus bom, sabe? Significa que eu tô irada contra esse Deus. Esse Deus bom, eu sou inimiga desse Deus bom. Então, assim, mostra a diferença, né? O contraste do que somos naturalmente com quem Deus é. Então, outro ponto que eu queria falar aqui é que a gente não deve brigar no nosso coração, né? Pecados.
porque o judeu ali, ele confiou, né, nas suas práticas e abrigou pecados no seu coração. Nosso coração é um lugar para que Deus opere, né, a fé, a graça, a misericórdia dele, nos mudando a cada dia a sua imagem. E assim, irmãos, foi difícil para você entender esse estudo, foi difícil para mim também. Essa é uma das passagens mais difíceis do livro de Romanos, né? O tempo aqui tá refletindo, porque eu precisava explicar um pouco mais. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, né? E a verdade é que nós não temos nenhuma desculpa, né, para não honrar esse Deus, né? Então, você, eu, somos responsáveis pela nossa rebelião diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo para os judeus, né? E que Deus é justo ao nos condenar. E o que nós devemos fazer diante disso? Nós devemos nos curvar diante desse Deus, nos arrepender da nossa iniquidade, da nossa fraqueza, né? E lembrar que no dia do juízo, né, o Facebook vai mostrar que muita gente que não estudou a palavra de Deus não o fez por falta de tempo. Então as redes sociais aí podem mostrar, né, que as pessoas deram muito mais valor, né, na vida às coisas que não são de Deus, né, e assim, sem a palavra de Deus para nos libertar e nos salvar, infelizmente poderemos cair no mesmo engano desses judeus, né, porque somos tão pecadores e tão perversos como todos eles. Amém? Vamos orar. Senhor, perdoa-nos, Senhor, por este coração perverso, esse coração mau, Senhor, que resiste, que rejeita a sua palavra, Pai. Deus, nós sabemos que a nossa natureza não é boa. Nós sabemos, Senhor, que se dependesse de nós, nós continuaríamos caminhando para o inferno, porque estávamos mortos em nossos delitos, cegos, ó Deus, nos enganos dessa vida, Pai. O Senhor, Pai, com a Tua misericórdia, interviu na nossa história, nos chamou para si. E a Tua palavra aqui nos mostra, Senhor, que o Senhor é justo em nos condenar. Por isso, mais uma vez eu oro, Senhor, não nos trate como merecemos, mas nos trate com misericórdia. No nome do Teu Filho amado. Amém.